O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para não ter recursos do partido bloqueados devido à ação movida pelo Partido Liberal com os questionamentos às urnas eletrônicas. Abre aspas, não tenho nada a ver com isso. A legenda só está ali por uma formalidade. Eu não fui consultado se era para entrar com esta ação ou não. E se fosse, teria dito que não. Nós não comungamos desta opinião. Fecha aspas. A decisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, prevê multa de quase 30 milhões a todos os partidos da coligação que apoiou o presidente Jair Bolsonaro. Com isso, além do PL, também progressistas e republicanos foram punidos. Pereira destacou que, ao contrário de outros apoiadores da coligação, os republicanos reconheceu o resultado das urnas no mesmo dia do segundo turno. Uma das razões foi o desempenho do partido, que ampliou a bancada com 41 deputados federais, 76 estaduais e ainda fez 2 governadores, Tarcísio Freitas em São Paulo e Vanderlei Barbosa em Tocantins. Muito bem, diretor, já vamos com o vídeo 3 aí na sequência, que é o mesmo tema, né? Tem tudo a ver com essa decisão, decisão do ministro Moraes, da multa. Taca a ficha aí, põe no ar aí que é o mesmo tema. Isso é cerceamento de direito de petição. Isso é abuso de autoridade e isso não é aceitável em um país democrático, porque o juiz existe para dizer o direito. O juiz existe para que as pessoas recorram ao judiciário e o judiciário analise e então diga o direito. Se o judiciário simplesmente estiver assim, olha, não pode ter direito de petição, então não tem. Então não precisa ter judiciário, não precisa ter juiz, a gente não precisa gastar bilhões com o Tribunal Superior Eleitoral. Veja que antes de ontem, aliás, no primeiro dia que nós entregamos a petição, qual foi a decisão do ministro? Faça um aditamento com os dados do primeiro turno. O PL, então, disse, olha, fez a informação e disse, já está aí na petição e está dentro do relatório. Muito bem, começamos com você, Frota. Vai lá, seu comentário aí sobre a reportagem, mais esse vídeo aí. Eu concordo com ele, eu acho que o Alexandre de Moraes está excedendo todos os limites que a Constituição garante para os ministros do STF e do TSE, no caso ele é o presidente. Então o que a gente vê é quando um advogado ele entra com um pedido, no caso o jurídico do partido do PL, do partido do presidente da República, o Alexandre de Moraes ele tem que se limitar àquilo que foi pedido. Então, o juiz, existe aquela questão das decisões extrapetita, infrapetita, ultrapetita, ou seja, o juiz ele não pode julgar além daquilo que foi pedido. Essa decisão do Moraes, de querer falar para ele, ensinar, tem que fazer um aditamento. Eu quero que tu coloque também o primeiro turno. Não é ele que tem que determinar isso. Se o pedido da defesa, do PL, foi nesse sentido de questionar as urnas no segundo turno, ele tem que se limitar ao pedido. Se outro partido entrasse com um pedido posteriormente do primeiro turno, questionando também as urnas, beleza, ele estava apto a julgar. Agora, é uma decisão essencialmente política. Ele não se limita mais aos pedidos, ao processo. Um juiz ele tem que falar nos autos, ele tem que se limitar ao pedido, e não questões políticas, inclusive fazendo um juízo de valor da forma conveniente para ele. O Alexandre de Moraes, daqui a um tempo, ele tem que enumerar, ele tem que fazer uma castilha da forma como o brasileiro tem que pensar. Olha, vocês têm que fazer isso, pensar assim, assim. E tem que ser de acordo com os pensamentos dele. Ninguém pode pensar diferente. E quando ele entrou com esse pedido, ele fundamentou, não foi um pedido leviano, com base em apenas questionamento. Existe a comprovação, inclusive com dados do próprio TSE. Ele mostrou ali
Aquela questão das urnas, todas elas, quase 60% das urnas com a mesma numeração. É como se fosse o mesmo número de tombamento de cada uma delas. Então, é um questionamento legítimo, é um questionamento válido. Agora, querer multar o PL e todos os outros partidos da coligação, inclusive os partidos se defendendo, estão praticamente se sujeitando a isso, dizendo, olha, a gente não está questionando, tá, Alexandre Moraes? Pelo amor de Deus, não faz isso com a gente. Os caras estão sendo amedrontados. Isso não pode, a gente está vivendo estado de exceção. Não existe mais liberdade, nem liberdade processual está existindo mais. O direito de você peticionar está sendo tolhido agora pelo Alexandre de Moraes. Os advogados agora estão com medo de peticionar. Então é um absurdo que a gente está vivendo. A nossa liberdade está sendo tolhida de todas as formas. É na fala, é na escrita, é no jurídico. Alexandre de Moraes, ele merece sofrer impeachment. Samuel, sua vez? Olha, pessoal, se eu não tivesse um mínimo de formação acadêmica, eu iria acreditar nessas tolices que o Ricardo Frota falou aqui, com todo o respeito que eu tenho à pessoa dele. Chega a ser cômico. Eu acho que qualquer operador do direito, profissional do direito, deve estar rindo dele. Até quem é bolsonarista. Pessoal, olha só, litigância de má-fé está preconizada no artigo 80 do Código de Processo Civil. Isso é pronto. A situação dele, pessoal, consiste da seguinte forma. O laudo foi pago com dinheiro público. E no momento de um clima, né, conturbado como o nosso, a fundamentação, o que o Ricardo fala, do tombamento, né, pessoal, isso é a coisa mais ridícula que tem. Tem lá o número de série, só que tem a delimitação. Município, seção e zona. E aí qualquer indivíduo consegue fazer. Isso fica ao público notório. Agora, o que a gente observa é o seguinte, ó, quando um partido político, no caso do Bolsonaro, ajuiza com uma ação e age de má-fé, todos os partidos que compõem o arco de aliança, ou seja, a coligação, respondem solidariamente. E o Ricardo Frota sabe que é isso aí, porque ele é muito inteligente e é um dos melhores advogados da cidade. Agora, ele está querendo induzir, né, a militância, que infelizmente nem todo mundo é bacharel em direito, para entender o que de fato o Alexandre de Moraes dispõe. E aí, o Marcelo Ramos, presidente do Republicano, partido do Bispo Paulo Cavalcante, veio a público e disse em alto e bom tom, olha, eu não tenho nada a ver, o Partido Republicano não compactua com esse tipo de maluquice, devaneio e loucura, em outras palavras. E aí, tenta tirar sua responsabilidade civil, solidária, e colocar esse montante, que não foi uma coisa criada pela cabeça do Alexandre de Moraes. Cada urna fica em torno de R$ 4.500. Foram 269 mil urnas que, hipoteticamente, foram fraudadas, né? Houve uma fraude eleitoral. Multiplica-se esse valor, vai dar um quantitativo. O Alexandre de Moraes arbitrou 2% do valor da causa na multa. E aí, subsidiariamente, chegou a um denominador comum no valor de 22.900.000. Meu irmão e minha irmã, não vale a pena você fazer essa tolice. Eu quero que venha um bolsonarista hoje, aqui, agora, ao vivo, aqui no programa, e diga qual foi a bravata que o Bolsonaro disse que ele, de fato, executou. Prometeu golpe militar, intervenção federal, que eu vejo são pessoas de boa fé, coitado, aqui na frente da 17ª Brigada, pegando sol, comendo o resto de comida lá, que a turma do agronegócio dá, comida requentada, caçando dar uma infecção intestinal, com tapuru, e se meter na condição inumana. Enquanto isso, o Bolsonaro está lá bebendo leite quente, no Palácio do Planalto, com a Michele Bolsonaro, comendo caviar, filé de cordeiro, banhada ao vinho, com catupiry. Só com a granfina. E vai ficar na tetinha dele até dia 31 de dezembro de 2022. Enquanto isso, o trabalhador inocente, que age de boa fé, que é induzido por discurso sofista do Ricardo, que ele é muito bom. Isso que o Ricardo está fazendo aqui ao vivo, ele faz no tribunal do júri e engana mesmo as pessoas. E aí tenta induzir você a crer numa falácia. Pessoal, a fundamentação é técnica, é científica, tem amparo legal, constitucional e está sem nenhum tipo de vício. Paulo, você que já foi ali almoçar com o pessoal ali, não teve nenhum revertério no estômago, né? Estava com gosto de resto a comida lá ou não? Gente, olha, eu vou chamar o Gauchinho aqui. O Gauchinho cansou de fazer churrasco lá, né? Com carne boa, carne macia. Não existe nenhuma pessoa, todo mundo lá está com o seu carro estacionado do lado,
as pessoas levam as coisas fechadas hermeticamente, as pessoas de boa fé vão lá, dão pão de primeira, ajudam as pessoas. Não tem nada disso, não. Totalmente diferente do que acontece, por exemplo, no MST, em outros lugares onde tem as reuniões lá e as pessoas ficam lá comendo pão com mortadela. Muito diferente disso. O que eu percebo é que nós precisamos acordar, gente. Nós estamos numa ditadura, uma situação muito séria acontecendo, né? Realmente o Samuel, quando fala que eu sou republicano, sou mesmo, mas é uma vergonha o republicano tá acovardado, né? Não tem que se acovardar, não. Tem que se levantar, né? Tudo bem, houve as eleições, houve. Não estou questionando as eleições, estou questionando a maneira como foi feito tudo, né? Tem muita coisa nebulosa. Agora, veja bem, de eu entrar com o processo, qual é o problema de eu entrar com o processo e fazer uma pergunta? Foi feita uma pergunta, olha, nos explique isso. Porque se ficar, se realmente essa situação é dessa forma, então ficou descaracterizado. Porque lá atrás, quando foi feita a questão do voto impresso, né, o Barroso, o STF derrubou aquilo que o Congresso Nacional tinha aceito, né? Inclusive a Dilma vetou e o veto dela foi derrubado pelo Congresso Nacional, né? E aí nós íamos ter o voto impresso, íamos ter aquela maquininha do lado da impressora, mas aí o STF foi lá e derrubou, dizendo que era anticonstitucional, porque se na hora que travasse a impressora aparecesse o nome de algum cidadão ali, naquele momento aquele voto estaria revelado e o sigilo do voto estaria quebrado. Bom, foi quebrado o sigilo de voto de milhares de pessoas agora fala o nome de com 5 essas pessoas máquinas. aí, bispo. Foi 5 quebrado pessoas de foi milhares de pessoas. 5 pessoas. Peraí, eu fala não aí. tenho o relatório na minha mão, por favor. Mentira, Estou falando. bispo, isso é fake Milhares news. de pessoas e agora ninguém está falando nada. E quando alguém resolveu falar alguma coisa, você tem 13 minutos, depois você tem 24 horas, depois cala a tua boca, você está processado e 23 milhões de multa para você pagar. Gente, aonde nós estamos? Nós estamos no Xandaquistão. É o novo Brasil, viu? A próxima Olimpíada não vai ser o Hexa, vai ser o Hexa do Xandaquistão. Muito bem, Renan, novo sua Estado vez. brasileiro. Bem, como eu diria assim, a política é uma coisa interessante, né? O pessoal fala, vamos junto, ô Samuel, vamos junto aqui, vamos protocolar uma ação aqui. Aí quando dá errado, o cara fala assim, olha, segura o bote aí que eu tô pulando o barco. E é assim que funciona na política, né? É o que aconteceu com republicanos aí. Acho que a situação não ficou bacana para eles, não. Acho que eles não querem compartilhar essa multa, eles querem deixar só pro PL. Deixa aí na tua mão, Valdemar, que você que foi o responsável por isso. Agora, eu tenho que concordar com alguns aspectos que o Ricardo pontuou. Acho que foge do razoável com a aplicação de uma multa nesse sentido. Algumas vezes aqui o pessoal fala assim, eu sou o centrão, eu sou igual o Bolsonaro, eu sou do centro. Uma hora vou para um lado, outra hora vou para o outro. Então, nesse momento aqui, eu concordo com o Ricardo no aspecto de que, né, você decide o pedido. Qual foi o pedido? E qual a fundamentação que você traz de volta? Você trouxe alguma fundamentação ou trouxe só aspectos formais para analisar o caso? Você não, quando se traz um relatório, o que se espera é um relatório contrário. Para aí sim você ter uma posição. Nessa situação, né, como ontem eu já vinha falando, você tem urnas, beleza. Aí fala assim, mas a urna é delimitada por zona, seção, município. Dá para identificar qual urna que é? Não dá, não. Se você não dá, porque é o seguinte, qualquer substituição de equipamento, você não tem o part number da máquina, você não tem o serial number da máquina, que é parte essencial, você não tem que máquina que fez aquilo, que máquina que tomou aquela ação. Então a gente tem que salientar que isso é importante a gente refletir. Por quê? Porque urnas são substituídas. Qual urna que fez isso? Qual urna que tomou essa ação? É necessário ter. Isso aí foi um desleixo do profissional. O profissional de tecnologia ele tem que ter habilidade, ele tem que fazer todos os testes antes. Isso foi um desleixo. Então, se foi um desleixo, mas afetou a eleição? Não, eu também concordo que não. Não chega a afetar o resultado da eleição.
mas a gente tem que esclarecer para que no futuro a gente tenha as urnas adaptadas, tem isso aí, essa parte resolvida. Também outros aspectos de segurança, eu acho que tem que ser implementado na urna. Até estava pensando hoje, estava refletindo, a urna deveria também ter GPS nas urnas para saber qual o percurso que ela correu, porque tem gente alegando aí que a urna foi para algum lugar que não era para ir. Tem essas histórias, né? A gente ouve essas histórias. Acho que assim... Do lado que perde. Sim. Não, mas assim, tudo que for para melhorar os aspectos das urnas, a confiabilidade das urnas, desde que, igual Paulo mesmo salientou, desde que não se interfira no sigilo do voto, acho válido.